Olá, meninos. Então, retornando com o nosso material, que eu fiquei de enviar, esse aqui é o material de prova, estejam todos vocês se preparando ou preparados. É ainda o capítulo 1 e nós estamos concluindo o que já havíamos começado, né? Já falamos sobre o conjunto união, operações entre conjuntos. Já falamos sobre o conjunto união e basta você ter dois conjuntos. Então, para estabelecer a união, você junta os elementos do primeiro conjunto com os elementos do segundo conjunto. E também já conversamos sobre essa conjunção ou, a importância dela para indicar que você está estabelecendo união, né? Então, nesse conjunto você vai ter elementos do conjunto A ou elementos do conjunto B. Aí tu já percebe que já é uma união entre os conjuntos dados. A interseção, você só vai tomar os elementos comuns, somente elementos comuns. O que são elementos comuns? Elementos que repetem nos dois conjuntos. E daí aqui aparece a conjunção aditiva, né? E. Você está adicionando elementos do conjunto A com elementos do conjunto B. O que nós temos também aí são os conjuntos que faltavam falar, né? Conjunto diferença e conjunto complementar. Conjunto diferença, você vai olhar aquela continha de menos ali, mas você não vai falar A menos B. Por favor, primeiro ano, você vai falar A diferença B. O que seria A diferença B? Você tem um conjunto A, certo? Além desse conjunto A, você também vai ter o conjunto B. Aí, o que pode acontecer? Pode acontecer que o conjunto B pode estar inserido, ou pode ter elementos comuns com o conjunto A, ou não, pode ter elementos totalmente diferentes, né? Elementos diferentes do conjunto A. Então, o que vem ser elementos não comuns, que eu quero dizer? O que vem ser o conjunto diferença? Então, eu posso chamar esse primeiro conjunto de A, o segundo conjunto de B. Certo? O que é A diferença B? Aqui que você tem que tomar muito cuidado, primeiro ano. O que vem ser A diferença B? A diferença B, naquele caso ali, é elementos que só pertencem a A e não pertencem a B. Então, se você for perceber, você vai achurar somente essa região de A, que não tem elemento comum com a região de B, tá certo? Mas e se a pergunta fosse o contrário? E se fosse B diferença A? Se fosse B diferença A. Então, eu quero elementos que pertencem apenas ao conjunto B e não pertencem ao conjunto A. Portanto, eu vou lá no conjunto B, vou achurar a região somente do conjunto B, onde eu sei que tem elementos só em B e que não vão aparecer no conjunto A. Então, esse conjunto de diferença, ele exclui. Eu quero somente o conjunto A, então só elemento de A. Eu quero A diferença B, então eu quero só elemento de A que não aparece em B. E B diferença A, eu quero elementos de B que não aparecem em A. Por isso que é importante vocês analisarem a observação aí, ó. A ordem, ele fala que há a diferença de dois conjuntos A e B nessa ordem, percebeu? Ele colocou aqui nessa ordem. Aqui, olha. Então, quando ele está se referindo nessa ordem, que ordem que ele está se referindo? A primeiro e o B depois, tá certo? Conjunto complementar. Complementar é o que falta em um conjunto para completar o outro. Aqui é importante observar um detalhe. Para ser complementar, um conjunto tem que ser subconjunto do outro. Se isso não acontecer, você não vai ter conjunto complementar. Vamos lá entender essa história. Como é que escreve o símbolo? Olha o símbolo aí, é um C grande, né? E o A, que aparece ali, eu vou escrever aqui do lado. C, que é o complementar de A em relação a B. O que ele está perguntando para você? O que é que falta em A para que A fique igual a B? Então, a observação dada é essa, que o conjunto A
tem que ser subconjunto de B. O conjunto A tem que ser subconjunto de B. Como assim? Eu estou aqui com o conjunto B. E estou aqui com o conjunto A. Deixa marcado aqui para vocês observarem o que eu estou falando. Então, aqui eu estou com o conjunto A. O conjunto A tem que ser subconjunto, ele tem que estar dentro do conjunto B. O conjunto maior, aqui o nosso conjunto universo vai ser o B, e o conjunto menorzinho aqui é o conjunto A. Tá certo? A tem que ser subconjunto de B. Como é que a gente escreve? A tem que estar contido em B. Essa é a condição. Se isso não acontecer, se A não estiver contido em B, se A não estiver contida em B, você não tem conjunto complementar. Então, o que vai ser o complementar de A nessa situação? O que falta em A para que A fique exatamente igual a B? Tenha os mesmos elementos de B. Tudo que está em A já é elemento de B. Então, o que está faltando em A? Tudo que está fora de A. Essa parte externa que eu estou achurando é que vem ser a resposta A complementar a B. Se de repente eu informasse para você que esses elementos de A fossem 1, 2, 3 e 4, então A complementar B vai ser exatamente o 3 e o 4, porque são os elementos que faltam no conjunto A para A ficar igual a B. Pronto, é somente isso. Então, o conjunto união, você junta os elementos. O conjunto interseção, só os elementos repetidos. O conjunto diferença depende de quem vem primeiro. Então, é só o elemento do primeiro conjunto que não deve aparecer no segundo conjunto. E o conjunto diferença, o conjunto complementar é o que falta em um conjunto para que ele seja igual ao conjunto universo. E aí é bom você observar se esse conjunto aí que você está calculando complementar, é subconjunto do conjunto universo, tá certo? No nosso caso aqui, o A tem que estar dentro de B. Se não acontecer isso, você não vai ter conjunto complementar. Outra maneira de calcular isso aí é o mesmo que você falar. A complementar B é o mesmo que B diferença A. Por quê? B diferença A é aquilo que eu só quero de B, só os elementos que são de B que não é de A, exatamente o 3 e o 4. Compreende? Então, o complemento e a diferença são operações semelhantes, dependendo da situação, de como que você vai interpretar, tá certo? São operações semelhantes. Aí nós temos exercícios para resolver. Aí você tem aqui dados conjuntos A, B, C e D, certo? Você tem que estabelecer todas essas operações, interseção, união, diferença e complementar, tudo misturado. Então, a gente vai respondendo com calma, um por um. Só que aí eu já vou adiantando, para você responder uma situação como essa, você precisa inicialmente escrever os elementos de cada conjunto, se for possível. Se não for possível, você tem que fazer a reta. Portanto, eu vou mostrar a reta e os elementos. Vamos começar com o conjunto A. Conjunto A, vamos anotar aqui quem é o conjunto A, tá certo? Eu vou vir para cá. Primeira leitura. Conjunto A diz assim, ó, A é x que pertence aos inteiros, de modo que x tem que ser maior que menos 4 e menor ou igual a 2. X tem que ser maior que menos 4 e menor ou igual a 2. Como é que fica essa situação? X maior que menos 4, menor ou igual a 2. E é o conjunto dos números inteiros. Então, a reta do conjunto A, você faz A. Vamos escolher uma outra cor aqui para melhorar a visualização. Você faz a reta do conjunto A, a reta do conjunto B, a reta do conjunto C e a reta do conjunto D. Primeira coisa é fazer essas retas para quê?
para facilitar a visualização dos elementos desses conjuntos. Conjunto A, conjunto B, conjunto C e conjunto D. Pronto. Agora a gente vai escrever os elementos de cada reta. Só repetindo a reta do conjunto D. Pronto. Então, vamos aqui para os elementos. Vamos agora escrever os elementos do conjunto A, tá certo? Para escrever os elementos, você tem que ler com calma o que foi as propriedades do conjunto A. X é todo número maior ou igual a menos 4, menor ou igual a 2. Maior ou igual a menos 4, menor ou igual a 2. Essa é a leitura. Então, você marca o 0, para a gente não se perder, em todas as retas na mesma direção. Olha, na mesma direção. O conjunto A vai de menos 4 até 2. Então, você vem para cá. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. E vai até o 2. 1, 2. Pode deixar assim, que já... O conjunto A, a reta é dos números inteiros. Olhe o conjunto A. Ele se refere à reta dos números inteiros. Isso é fundamental, essa observação. Tá certo? E outra observação. Ele diz que tem que ser menor ou igual a 2. Tem que ser maior que menos 4, menor ou igual a 2. Assim que é a leitura que você faz. Então, se ele quer maior que menos 4, como é que a gente representa quando o número é maior que menos 4? Aí você só marca aqui no menos 4 e vai achurando ou pintando tudo que vem depois de menos 4. O maior é o que é sucessor. Só que quando chega aqui, ele fala que tem que ser menor ou igual a 2. Aí você olha, esse 2 vai ser resposta da situação, porque ele quer menor ou igual a 2. Logo, o que você vai escrever? Que o conjunto A, ele vai ter esses elementos. Menos 4 é resposta? Não, porque ele quer maior que menos 4. Então, é menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, porque tem que ser menor ou igual a 2. Daí, a gente vai logo preparando aqui o espaço para o conjunto B, para o conjunto C e para o conjunto D. Analisando a reta, é possível escrever todos os elementos desses conjuntos, tá certo? Então, vamos nós aqui para o conjunto B. O que ele falou do conjunto B? Ele disse, o conjunto B agora já é conjunto dos números naturais. Percebe aí que tem um N aqui? E ele diz mais que x é todo número menor ou igual a 3. Tem que ser natural, menor ou igual a 3. Qual é a diferença da reta inteira para a reta natural? A reta natural, meu povo, ela não tem valores antes do 0. Então, você já tem o 0 aqui, aí marca o 1, o 2 e o 3. Ele falou menor ou igual a 3, certo? O conjunto B são todos os naturais menores ou iguais a 3. Então, já marcamos ali o 0 até o 3. Agora, a gente vai resolver. Se ele fala menor ou igual a 3, esse 3 já é a nossa resposta, porque menor ou igual. Menor que 3 é o que vem antes do 3. E eu vou parar onde? Eu vou parar no 0, porque não existe número natural antes do 0. Portanto, o conjunto B vai ter 0, 1, 2 e 3 como resposta. O conjunto C. O conjunto C é todo número inteiro. Agora voltou para o conjunto dos números inteiros e também diz que x está entre menos 3 e 1 e aceita 1 como a resposta. Olha aí, ó, menor ou igual a 1. Então, vai de menos 3 até 1.
é o conjunto C, você vai escrever de menos 3 até 1. Portanto, agora a gente vai colocar os elementos do conjunto C. Então, como eu falei, o 0 já está aqui, a gente só vai seguir na mesma posição. Menos 1, menos 2, menos 3. E 1 depois do 0. Ele falou maior que menos 3, não é? Se ele é maior que menos 3, ele não quer menos 3 como resposta. Não quer, então a gente deixa assim, só faz a marca. E menor ou igual a 1. O 1 a gente pinta porque ele vai fazer parte da resposta. Então, a nossa resposta vai depois de menos 3 até 1. Então, quem é um número inteiro maior que menos 3? Menos 2. Menos 1, 0 e 1. Para no 1 porque ele quer menor ou igual a 1. Ele pediu menor ou igual a 1. Para encerrar, vem o conjunto D. O conjunto D, novamente, estamos lidando com o conjunto dos números inteiros. E o que mais? Agora a barra aparece no menos 4. Ele diz que x é todo número maior ou igual a menos 4 e menor que 4. Maior ou igual a menos 4 e menor que 4. Então, vamos na reta D e marcar esses números. Maior que menos 4, maior ou igual a menos 4, certo? A barrinha agora ficou no menos 4. E menor que 4, então você vai 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 4. E depois 0, 1, ó, sempre na mesma posição da reta anterior, 2, 3, 4. Ele diz que tem que ser maior ou igual a menos 4, então você vai aceitar o menos 4 como resposta. Menor que 4, esse 4 só é referência, a gente não aceita ele como resposta, mas ele fica como referência para a gente poder marcar a reta. Aí, esses conjuntos, a gente pode escrever os elementos de cada um deles. Quem vai ser a resposta do conjunto D? O conjunto D traz como resposta menos 4, menos 3, menos 2 está ali na reta, viu? Você tem que saber observar isso aí. Menos 1, 0, 1, 2, 3. E para no 3 não vai até o 4. Ele quer menor que 4. Pronto. Aqui eu já peço uma atenção especial para esses conjuntos. Observe. O conjunto B, ele tem como elemento 0, 1, 2, 3. O conjunto B aparece no conjunto D. Logo, o que já podemos dizer em relação a B e D? Você já pode afirmar que B está contido em D. B é subconjunto de D. O que mais que a gente observa? Observa que o conjunto A vai menos 1, menos 2, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1, também aparece aqui no conjunto D. Menos 3, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Aqui está o conjunto A no conjunto D. O conjunto A é subconjunto de D, porque todos os seus elementos estão em D. Então, já vimos que A é subconjunto de D, B é subconjunto de D, olha aí. O que mais? E C? C vai de menos 2 até 1. Menos 2 até 1. C também é subconjunto de D. Então, todos os conjuntos anteriores são subconjuntos de D. Isso é importante para essa observação do conjunto complementar, que a gente vai já agora mexer com ele, né? Observar como é que é a resposta. Então, vamos agora, depois que você já fez a reta, é importante você fazer a reta. As retas ajudam na visualização para enumerar os elementos, tá certo? Para isso, nesse momento elas estão ajudando a enumerar os elementos. Nos próximos assuntos, a gente não vai poder enumerar, colocar elemento por elemento, a gente só vai usar reta, porque vai trabalhar com o conjunto dos reais, irracionais e racionais. Então, esses conjuntos não tem como enumerar os elementos, só dá para enumerar no conjunto dos números inteiros e no conjunto dos números naturais. Agora, vamos para a primeira
pergunta. Isso ainda não está respondendo pergunta, não. A primeira pergunta ele pede ali, ó, a primeira operação. Qual vai ser a interseção com B? Aí na letra B. E como é a união com B? E a letra C em diante, já vem essa diferença aí, essas continhas aí. Então, vamos aqui começar por a interseção B. Como é isso? A gente vai no conjunto A e vai no conjunto B. Interseção, gente, é ver se tem elemento comum. Existe elemento comum entre esses dois conjuntos? Sim ou não? Existe elemento comum? Sim. Quem é que repete em A e em B ao mesmo tempo? 0, 1 e 2. Não entendi, professora. Olha o conjunto B, 0, 1, 2, 3. Olha o conjunto A, 0, 1, 2, só não tem o 3. Então, quem repete? 0, 1, 2, 0, 1, 2. Só esses aqui que repetem em A e em B. Aqui está a interseção. E esses elementos aqui, professora, não fazem parte da interseção. Interseção são os elementos comuns. É só você ler a interseção de dois conjuntos. Olha aí. É o conjunto dos elementos, está escrito aqui, ó, elementos, cujos elementos são todos aqueles que pertencem a A e a B ao mesmo tempo. Então, são os elementos comuns, tá bom? Aí, o que você vai fazer? Simplesmente você vai escrever letra A interseção com B vai ter como resposta 0, 1 e 2, porque são os elementos que aparecem nos dois conjuntos. Como é que seria isso usando o diagrama? Você faz o conjunto A, melhor. Você faz o conjunto A, já sabe que tem interseção? Faz o conjunto B. Pronto. Na interseção é que você vai escrever os elementos que você encontrou aí. Quem são esses elementos? A gente já viu, já escreveu a resposta. Os elementos são 0, 1 e 2. Então, o conjunto A está desse lado, o conjunto B está desse lado. E quando você tem um diagrama desse jeito aí, a interseção ela está exatamente aqui no meio das duas, tá certo? Então, como é que você vai escrever a resposta dessa interseção? Basta você escrever os elementos que a gente já tem. Quem são eles? 0, 1 e 2. Eles é que são os elementos dessa resposta. Usando o diagrama e usando chaves é essa solução. Na letra B, ele pede a união B. A união B. O que a gente vai fazer? Simplesmente vai pegar essa situação aqui, já que são os mesmos conjuntos, certo? E vamos copiar. A letra B, ele pede, arrumando aqui, né? A letra B, ele pede a união B. Eu já sei que a interseção está ali, já fiz essa interseção, né? Então, agora, eu quero fazer a união. Vou colocar essa resposta aqui em cima, tá? Não vou fazer desse jeito não, vou ficar bem organizadinho. Vamos trazer essa resposta para cá, separando aqui os nossos espaços. Então, aqui eu tenho conjunto B. Aí, na letra A eu tenho tudo isso aí. Não sei o que eu tenho. Eu vou simplesmente pegar essa resposta que eu já tenho. Se eu dar ampliando aqui não fica ruim. Ok. Eu já tenho a resposta ali.
Só que agora ele pede para a gente fazer a união. Eu quero unir esses dois aí. Então, como é que eu vou unir se eu já tenho aqui a resposta, né? É o mesmo conjunto da interseção, só que agora, olha o que vai acontecer quando você vai fazer a união. Simplesmente você vai, lembra que o que é a união é juntar os elementos, pega os elementos de A dos dois lados. Esse elemento que eu acabei de achorar aqui são os elementos que só pertencem a A e o outro só pertence a B. Mas na união, meu querido, vem todos. A união vem todos e você não precisa repetir. Então, achurando seria assim, fazendo a resposta de modo achurado seria desse jeito. Deixa eu ver se eu melhoro aqui essa situação. Para não ficar essa mancha aí para vocês aí. Não adiantou muita coisa não, né? É melhor deixar assim mesmo. Então, como é que você vai escrever a resposta? A resposta fica todos os elementos de A com todos os elementos de B. Moço, basta você saber que como 0, 1, 2, 3 é de B, e você tem 0, 1, 2 em A e B, então basta você escrever todo o conjunto A, quando você vai fazer essa união, ó, incluindo o 3 do B, né? 0, 1, 2, isso aqui é o conjunto A. E aí só falta o elemento 3 aí, que é do B. Na união vem todos elementos de A, lembra? X pertence a A ou X pertence a B. Isso é união entre A e B. A interseção não. O que que diz da interseção? X pertence a A e X pertence a B. Então, o izinho ali é para indicar interseção, tá certo? O ou indica união. Letra C. Ampliando aqui para a gente olhar o que é essa letra C. A letra C, ele já pede tudo isso aqui, gente. A letra C, ele pede a interseção C unido com B, união D. Parece complicado, mas não é não. Então, vamos aqui para a solução, não é? Letra C. Letra C. A interseção C. A gente vai fazer separado, depois a gente vai juntar as respostas. Unido com B, união D. Então, o convite que eu faço é, olhe para o A e olhe para o C, certo? Vamos olhar então para o A. Todo o conjunto A, os elementos de A são esses. E para o C, os elementos de C são esses. Vai existir algum elemento comum? Sim. Quem? Menos 2, menos 1, 0 e 1. Menos 2, menos 1, 0 e 1. Portanto, você já sabe que o conjunto C é subconjunto de A. Você vai fazer o desenho da seguinte maneira. O conjunto C vai estar dentro do conjunto A. Entendeu? Porque ele é subconjunto de A. Como é que eu sei que ele é subconjunto? Por causa dos elementos que apareceram ali. C é subconjunto de A. Ah, então como é que eu vou saber a interseção? Lembra? É A interseção B. É para fazer A interseção C. Então, como é que faz a interseção C? Basta você achurar os elementos. Eu vou achurar quem? Os elementos comuns entre A e C. É o próprio conjunto C, percebeu? Os elementos comuns vão ser o próprio conjunto C. A interseção C vai ser o próprio conjunto C, porque C é subconjunto de A. Ok? Já foi essa daí. Agora a gente vai fazer B união D. Como é que vai ser B união D nesta situação? Vamos aqui do lado. Antes de a gente fazer o desenho, observar os elementos. B e D agora. Olhe para o B, 0, 1, 2, 3. Olhe para o D.
0, 1, 2, 3, bem aqui. Então, novamente, B está contido em D. B é subconjunto de D. Então, eu vou ter que fazer um outro conjunto aqui. Esse aqui é o conjunto B. E aqui dentro eu faço o conjunto D. Então, fora é o conjunto D de Daniel. E dentro é o conjunto B. B é que está dentro de D. Aí ele pede B união D. Gente, cuidado. O que é união? Professora, mas ali tem interseção. Sim, mas o que vai ser a união? Basta você achurar tudo. Ou simplesmente pintar como eu pintei no outro ali. Só que agora eu tô preferindo achurar. Achurar tudo. Então, você pode me dizer quem vai ser B união D? Olha para o desenho e percebe quem vai ser B união D. B união D. A resposta vai ser o próprio conjunto D, porque quando você achurou, você encontra o D como solução. Logo, como é que a gente vai concluir essa expressão enorme ali? Tu já sabe que B interseção C é o conjunto C. Você vai unir com B união D, que deu o conjunto D. Vocês entendem o que eu estou falando, gente? Esse conjunto aqui, a interseção, a resposta foi C. Esse conjunto aqui, a união, a resposta foi D. Então, se eu quero a união da primeira resposta com a segunda, basta fazer a união de quem? A união de C com D. Como é que eu vou fazer a união de C com D? Eu volto para cá. Olha o conjunto C aqui. Tudo é uma questão de lógica. Olha o conjunto C. Menos 2, menos 1, 0 e 1. Isso aí é o conjunto C. Menos 2, menos 1, 0 e 1. E olha o conjunto D. Menos 2, menos 1, 0 e 1. Então, o conjunto C também aparece dentro do conjunto D. C é subconjunto. Logo, qual é a conclusão que a gente vai tirar aqui? Isso aí tudinho vai ser igual ao próprio conjunto D. Preciso escrever os elementos só se quiser. Eu não vou deixar aqui. A resposta da letra D é o conjunto D. A resposta da letra C é o conjunto D. Tá certo? Aí vem agora a letra D do problema. O que é a letra D? É D diferença A. Agora já é uma coisa... Uma outra operação, né? Então, a gente vai separar novamente nossos espaços, ampliar aqui para colocar essa resposta. Isso mesmo, gente. As coisas acontecem. Ok. E aí, vamos continuar respondendo esse problema aí. Ok? Aumentei espaço aqui para a gente poder continuar respondendo. E agora, cidadão, vamos separar ali para ganhar um pouquinho mais de espaço, né? Nós vamos para o próximo problema aí, a próxima letra é a letra D. D diferença A. Então, vamos fazer aqui D diferença A, nesse espaço aqui. D diferença A. Então, um pouquinho no zoom, tá, gente? O que a gente vai responder agora é isso aqui. D diferença A. O conjunto D a gente já tem. Onde é que está o conjunto D?
Está aqui o conjunto D. E o conjunto A também nós já temos. Olha o conjunto D e olha o conjunto A. Ele está perguntando D, diferença A. O que foi que a gente falou sobre o conjunto diferença? O que foi que a gente já comentou sobre o conjunto diferença? Olha aqui, depende da ordem. Lembra ainda agora há pouco falamos sobre isso aqui? Que depende da ordem e eu marquei e vou marcar novamente. Depende da ordem. Qual é a ordem? Quem vem primeiro? O que ele está se referindo primeiro? É B ou A? Ali se refere primeiro a D. D, diferença A, tá certo? D, diferença A. Então, a gente vai escrever aqui do lado para responder essa daí. É a letra D. Então, vamos nós aqui. D, diferença A. Vamos entender. Já sabemos que o conjunto A é subconjunto de D. Por favor, primeiro ano, entenda isso aqui. O conjunto A é subconjunto de D. Então, o conjunto A está aqui dentro do conjunto D. O conjunto A fica dentro do conjunto D. Pronto. Porque ele é subconjunto. Opa. Pronto. Aí ele pergunta, D, diferença A nessa ordem. Então, nessa ordem, ele está perguntando para você o quê? Quais são os elementos somente de D. Então, é tudo que está fora de A. Ó. É somente elemento de D. Ele não quer os elementos de A. Compreendeu? Quais são os elementos que são apenas de D, que não pertencem a A? Como é que é isso? Basta você ler o conceito. O conceito foi bem claro aí para vocês aí. Vou ampliar novamente. Conjunto diferença. Conjunto diferença depende da ordem de quem é o primeiro conjunto. Se o primeiro é A, então ele quer os elementos só do primeiro. E aí do segundo você vai desprezar, tá certo? Então ali o primeiro conjunto é D. Aí você vai dizer assim, quem são os elementos de A? Vamos aqui? Os elementos de A são menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Vai de menos 3 até 2. Esses elementos de A estão aqui. Olha só, os elementos de A estão aqui. O que quer dizer? O que quer dizer D, diferença A? Eu não quero nada de A, porque primeiro começou com D, tá certo? Eu não quero nada de A. Tudo que é A aqui, ó, isso aqui é elemento de A. Eu não quero, eu vou excluir. Porque é D, diferença A. Isso aqui eu não quero. Então, eu vou ficar com quem? Observe, eu vou ficar com o que sobrou. Menos 4 e 3. Tá certo? Menos 4 e 3. Então, a resposta ali são exatamente esses números que vão ficar nesse diagrama aqui do lado de fora. Neste diagrama aqui do lado de fora. Quem são eles? Menos 4 e 3. Por quê? A maioria dos elementos de A estão em B. Os únicos que estão fora aí de A, mas que são elementos de D, são menos 3, menos 4 e 3. Então, a resposta é essa, menos 4 e 3. D, diferença A, existe. Resposta, são os elementos só que pertencem a D, que não pertence a A. Menos 4 pertence a D e não pertence a A. Por favor, entenda. Isso é a diferença. Qual é o outro? 3 pertence a D e não pertence a A. Isso aqui é o conjunto de diferença, aquilo que só é do primeiro conjunto e não é do segundo conjunto. Próximo. Próximo é a letra E. E A, diferença D. Vai ter resposta? A, diferença D. Então, vamos colocar aqui A, diferença D.
O que a gente já sabe? A gente já sabe que todo o conjunto A é subconjunto de... Deixa eu escrever primeiro a pergunta, né? Ele quer a diferença D. Letra E. Ele quer o contrário agora. A diferença D. Olha a ordem, mudou a ordem. Pronto, mudou a ordem. E o que a gente vai escrever aí? Vai desenhar agora o conjunto. A gente sabe que o conjunto A está dentro do conjunto D. Então, vamos aqui. Essa informação permanece. O conjunto A é subconjunto de D. Aqui é o A e aqui é o D. Aí ele pergunta para ti, quais são os elementos que só pertencem a A e não pertencem a D? O que você sabe? Tudo que é elemento de A é elemento de D, porque A está contido em D. Então, a resposta para cá, não vai existir nenhum elemento que só é elemento de A que não seja de D. A resposta para cá é vazio. Lembrando que vazio é dessa maneira. Por favor, não vai escrever vazio desse jeito, que aí já não é mais vazio, já é conjunto unitário. Toda aula, quando eu tenho a oportunidade, eu falo sobre isso, né? Letra F. Letra F, eu vou deixar para você responder e vale ponto. A letra F é para você responder e vale ponto. A letra F, certo? Vou deixar até escrito aqui para você mandar para mim no Classroom. Você vai responder e vale ponto. Vou escrever aqui do lado. Esta vale ponto. Letra F. Faça. Deixar no vídeo. Vale apenas um pontinho. Mas é importante fazer, né? Aí a gente vem para a letra G. Letra G começa aí conjunto complementar. É complementar de B em relação a D. Vamos para ali, letra G, complementar de B em relação a D. Então, separando aqui, qual vai ser o complementar de B em relação a D? Será que vai ter complementar? Não sei, vamos fazer agora. Repetindo a leitura, tá certo? Nós vamos agora resolver a letra G. Qual é o complementar de B, B de bola, em relação a D de Daniel? Pronto, entendido. Aí vamos para cá, para a solução. Qual vai ser o complementar? Letra G. Letra G. Qual é o complementar? É esse ser assim magrinho, olha, desse jeito mesmo. Qual é o complementar de B em relação a D? Então, esse elemento que fica aqui é que está perguntando quem é o complementar dele. E este conjunto que fica aqui é o nosso conjunto universo. Vou chamar assim de universo para você entender que tem que ser aquele conjunto maior, né? O conjunto que vai conter aquele conjunto menor. Então, eu estou pedindo um complemento de B. Aí eu já falei também que o complemento de um conjunto em relação ao outro é o mesmo que perguntar, no caso aqui, D diferença B. Mas como é que vai ser isso? OBS, OBS, OBS. Primeiro você tem que ver a condição. OBS, você tem que perguntar. Qual é a condição disso aí? Você vai ter que saber. Será que B está contido em D? Sim ou não? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Está ou não? Como é que a gente responde isso? Olhando para cá. B está contido em D? Sim ou não? Quem é B? 0, 1, 2, 3. Está dentro do conjunto D? Sim. Se isso é verdade, então você pode continuar respondendo.
A verdade é que sim. Então, eu vou colocar aqui, ok. Então, isso aqui é verdadeiro. Tá certo? Eu já vi que essa condição, ela existe. Tá bom? Então, a primeira coisa é observar essa condição. Se essa condição não existir, você não tem como continuar respondendo. Aí, o que a gente vai fazer? Também vou resolver usando o diagrama para você perceber essa conta. Olha, diagrama de quem? De D, que é o nosso universo, e B vai ficar dentro aqui de D. Ó. Então, você vai e escreve. Aqui é o conjunto D, aqui é o conjunto B. Então, o que é complemento? A pergunta é bem simples. O que falta no conjunto B para que esse B fique igual ao conjunto D? O que falta nele é tudo isso aqui que está fora, gente. Olha, toda essa parte fora do conjunto B. É o que está faltando em B para que B fique exatamente igual a D. Tá certo? Eu vou até preencher a figura toda para você ver. Tudo isso aí é o que falta em B, tá bom? Então, quem são os elementos que estão nessa região aí? Vou apagar, né, gente, que fica melhor achurado. Quem são os elementos que ficam nessa região? Aí, você tem que lembrar quais são os elementos do conjunto B. A gente já viu que os elementos do conjunto B são 0, 1, 2, 3. Então, quem é que fica fora? Menos 4, olha aí o D. Quem é que fica fora? Se 0, 1, 2, 3 é B, então a resposta é isso aqui, ó. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. E compreendeu? Olha o B. 0, 1, 2, 3. Olha aqui, 0, 1, 2, 3. Isso aqui eu já tenho. Então, o que está faltando? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Então, a nossa resposta vai ser igual a, abre chaves, menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1. Por quê? Esses números é que estão fora do conjunto B. Eles estão aqui lá de fora, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Eles não estão dentro do conjunto B, tá bom? Essa pergunta seria a mesma dessa aqui, mais um OBS. O complementar de B em relação a D é o mesmo que D diferença B. Por quê? Porque a pergunta que se faz aqui é quais são os elementos que só pertencem a D e não pertencem a B. Compreendeu? Ok. A letra G já foi. O que vai ficar? Falta ainda mais letras para fazer. Porém, todavia e contudo, vem letras aqui valendo ponto. Tem mais outro ponto aqui também para vocês. Onde é que está esse ponto? Vocês vão fazer a letra H, a letra... Deixa eu marcar, né, gente? Olha, a letra H, faça... Além da letra H, também vale um ponto. Vale um ponto. Vocês vão fazer a letra I. E vão fazer a letra J. Você já tem aí 3 pontos, tá certo? Olha, gente, é para fazer. Vou marcar também. Vou deixar aqui marcadinho do lado. É a letra F, a letra G, a H, I. Não, a G eu já fiz. É a letra F, a letra H, a letra I e a letra J. Eu vou encerrar com a letra K, encerrando o vídeo aqui. O que é a letra K? Ele diz assim, complementar de B, diferença C. Eu vou escrever isso aqui aos poucos, né? Vamos também separar um ambiente aqui para responder. Deixa
Vou aproveitar e responder aqui mesmo, pertinho. A letra K. Gente, a letra K é isso aqui. Qual é o complementar de B, diferença C, olhem, em relação a quem? A, deixa eu ampliar ali, em relação a união D. Em relação a união D. É isso. Então, o que você tem que fazer aqui para não cometer erros? Vamos respondendo, colocando os elementos, fica mais fácil. Quem é B, diferença C? B, diferença C. Olhe para o conjunto B. E olhe para o conjunto C. B é 0, 1, 2, 3. B é 0, 1, 2, 3. C é menos 2, menos 1, 0 e 1. Como ali tem B diferença C, então é de B para C. O que só tem em B que não vai ter em C? Um minuto para você analisar. O que só vai ter no conjunto B que não vai ter no conjunto C? É de B para C, não é de C para B, por favor. Então, de B para C, eu tenho 0, em C eu tenho 0. Eu tenho 1, em C eu tenho 1. Eu tenho 2, em C eu não tenho 2, eu tenho menos 2. Eu tenho 3, em C eu não tenho 3, tá certo? Então, B, diferença C, o que é que só tem no conjunto B que não aparece em C? 2 e 3. Você vem para cá e escreve. Complementar de quem? Vou escrever o conjunto 2 e 3, tá certo? Complementar de 2 e 3. Em relação a quem? A união D. Gente, ele quer a união D. Compreendeu? Que é o conjunto A para unir com D. Aí você observa de novo que o conjunto A vai de menos 3 até 2. Tu quer unir com D. Menos 3 até 2, só falta o menos 4. A está contido em D. Então, a união D é o próprio conjunto D. Repetindo, se todos os elementos de A também são elementos de D, logo, A está contido em D. A é subconjunto de D. Se A é subconjunto de D, qual vai ser a união D? O próprio conjunto D. Então, ele quer para você fazer o complementar de B, diferença C, em relação a D. Por quê? Vou deixar aqui, olha. A união D é o próprio conjunto D, vírgula, porque A é subconjunto de D. Olha como se escreve. A é subconjunto de D. É o mesmo que escrever A está contido em D. Aí, você olha para cá. Agora fica fácil. Qual vai ser o complementar desse conjunto? 2 e 3. O que é isso, complementar? Qual vai ser o complementar do conjunto 2 e 3? Para que esse conjunto apenas, o conjunto 2 e 3, fique igualzinho ao conjunto D. Qual é o complementar desse conjunto 2 e 3? Para que esse conjunto fique exatamente igual ao conjunto D. O que falta nesse conjunto aqui? O que falta no conjunto 2 e 3 para ele ficar igual a D? Certo? Aí você olha que o conjunto D, ele é um conjunto enorme, né? O nosso conjunto universo. Olha bem aqui, dá para olhar aqui mesmo. Olha o conjunto D aí. Então, você está perguntando, qual vai ser o complementar de 2 e 3 para eu ficar com menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3? Quer para repetir? Qual vai ser o complementar de 2 e 3 para eu ficar com menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3? Gente, é só o que está faltando ali. O que está faltando? Menos 4 até o 1. Portanto, já temos a resposta. O complementar vai ser menos 4, menos 3, menos 2,
menos 1, 0 e 1. Por quê? São exatamente os números que faltam para esse conjunto aqui ficar igual. Vou mostrar com diagrama. Mostrando usando o diagrama isso aí. Eu tenho o diagrama do conjunto D e também vou ter o diagrama daquele conjunto ali, 2 e 3, tá certo? Então tá aqui, o conjunto que eu tenho lá é 2 e 3. Esse aí é o conjunto que foi, esse conjunto aí ele resultou da onde? Ele resultou de C, de B diferença C, ó. B diferença C é 2 e 3. Então, esse conjunto bem aqui, ele representa B diferença C, tá? Esse conjunto aqui, ó. Ele é B diferença C. Pronto. Então, deu só 2 e 3. O que falta, então, para ele ficar exatamente igual ao conjunto D, que a gente já conversou? Por que conjunto D, né? Porque você tinha que fazer a união, e a união gerou o próprio conjunto D. Então, o que está faltando? É tudo que está fora dele. Complementar dele é o que está fora dele. Aqui que está o complementar. Ou é o mesmo que você calcular B diferença com esse conjunto aí. Então, o que está fora dele? São esses elementos aí que a gente acabou de escrever aqui do lado. Que são o menos 4... Ó, esses números ele fica aqui fora, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Esses é que faltam, tudo eles formam um conjunto D. Para esse conjunto pequenininho ficar igualzinho ao conjunto D, faltam esses números aí, tá certo? Bom, aqui eu encerro, e aí fica a tarefa para vocês. Observem bem quais são as letras que vocês têm que fazer, e vocês vão mandar isso aí tudo pelo Classroom. Então, aqui, praticamente, é todo o nosso assunto de provinha para o segundo bimestre. Tá bom? Boa noite a todos.